Evangelho de João, capítulo de número 3. Vamos à leitura. Não vou ler todos os versículos, mas principalmente até o verso 16. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vai e nem para onde vem, ou nem da onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, quanto mais se falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: o encontro de Jesus com Nicodemos. Repita assim após mim: o encontro de Jesus com Nicodemos. Meus irmãos, o nome Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. No Evangelho de João, temos 3 momentos em que Nicodemos é mencionado. Nos capítulo 3, esse que nós lemos, do verso 1 até o verso 21. No capítulo 7, nos versículos 35 ao 52. E no capítulo 19, versículo 39 ao 42. Uma das maiores revelações contidas
nas Escrituras foi dita a Nicodemos, quando esse recebe do próprio Senhor Jesus Cristo a mensagem da salvação. Qual a mensagem da salvação? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora escute bem isto. Podemos destacar aqui, irmãos, algumas verdades sobre Nicodemos. Ele era um membro do Sinédrio, um fariseu. Portanto, não era qualquer pessoa, não era um homem comum que se dirigiu até Jesus à noite nesse encontro. Eu estou falando do doutor Nicodemos. Eu estou falando aqui de um senador, porque Sinédrio naquela época é como hoje o Senado. E era composto de 71 membros. E a Bíblia diz que Nicodemos era mestre. Era mestre. Tanto é que Jesus disse quando ele indagou: mas como pode ser isto? Jesus diz: tu és mestre em Israel e não sabe? Ou seja, Nicodemos interpretava a lei. Hoje nós diríamos, era um teólogo, um professor de teologia. Mas interessante, nada sabia ele acerca do novo nascimento. Por isso que ele não entendeu nada quando Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. Então veja bem, recapitulando, ele era um membro do Sinédrio, um fariseu. De forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto era de maneira cerimonial. Ou seja, então tanto afetava na área social das pessoas, como também no religioso. Hoje seria um poder político também, mas um poder com militância também na área religiosa. Ou seja, quando se fala de Nicodemos, nós não estamos falando de um homem comum. Estamos falando de um homem extremamente religioso, de um homem que é mencionado em outros capítulos da Bíblia como sendo até uma pessoa boa. Agora, escute bem isso. Nicodemos desfrutava de poder político, religioso e financeiro. Também era um homem rico, porque naquela época um senador ou membro do Sinédrio ganhava bastante. Então ele era um homem com poder político, religioso e financeiro. Agora, uma outra coisa muito interessante: o fato de ter ido à noite falar com Jesus nos leva a duas hipóteses. A primeira, irmão, à noite era mais cômodo para recebê-lo, considerando que Jesus era um problema para o Sinédrio. Ele diz: o que, rapaz? Esse homem é problema para o Sinédrio. Se alguém me pega dialogando, conversando com esse homem durante o dia, ou seja, em suma, se eu for visto por alguém conversando com esse tal de Jesus, isso vai me trazer problema ao Sinédrio.
Então ele preferiu ir à noite, porque à noite, né? Noite serena, escura naquela época. Então sutilmente ele poderia ter um encontro com Jesus. No pensar dele, ficaria no anonimato. Mas aí vem alguém e escreve. Não teve jeito. Agora, preste bem atenção. Nicodemos, por temer o que poderia acontecer, quis encontrar com Jesus sem colocar em risco sua reputação. Sabe que tem pessoas que é assim, pelo seu grau de postura, pelo seu apogeu de glória, pela sua fama, pela sua posição social, hierárquica, ela diz: não, eu vou no anonimato, porque se alguém ficar sabendo que eu estou indo na igreja, rapaz, tu é crente, tu está indo na igreja, eu vou ficar com vergonha, porque, sabe, eu sou uma pessoa importante, agora estou indo lá, visitando a igreja, eu estou me associando lá a esta igreja, a esse povo que é um tanto diferente. Ou seja, então ele preferiu ir à noite. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Jesus, irmão, foi enfático, porque Jesus, ele não olhava a classe social das pessoas. Você vê que a Bíblia diz no verso 1 aqui, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Vamos chamá-lo doutor Nicodemos. E ele chega aqui até reconhecendo, Rose, a deidade de Cristo. Ele chega aqui, irmã Tânia, até elogiando Jesus. Olha como é que ele chega, no verso 2. E foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, ou seja, mestre, Rabone. Ele chega até elogiando Jesus. Ele chega até reconhecendo a deidade de Cristo. Ele diz: ó, mestre, bem sabemos, ou Rabi, bem sabemos que és mestre. Ele fala no plural. Ele não diz eu sei. Ele diz nós sabemos. Por que nós sabemos? Todo o sinédrio sabia disso. Todo o povo que Nicodemos representava sabia disso. E ele chega humildemente e diz: Rabi, bem sabemos que és mestres, ou mestre vindo de Deus. Ou seja, o Senhor veio de Deus. E que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha aí, ele chega até reconhecendo quem era Jesus. Ele chega até elogiando Jesus. Só que Jesus não gosta desses negócios. E ele já muda. Enquanto Nicodemos está na sua argumentação introdutória, Jesus corta ele. Ele poderia, ele está massageando meu ego, ele está me elogiando, que legal, ele está reconhecendo que eu sou de Deus, ele está reconhecendo que Deus está em mim, que eu vim de Deus, eu vou deixar ele falar. Não, Jesus interrompe Nicodemos. Por que será? É porque Jesus tinha uma meta, olha para cá. Jesus tinha uma missão. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele sabia que Nicodemos era um dos tais.
Então, quando Nicodemos chega reconhecendo a deidade de Cristo, até elogiando o Senhor, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 2. Se Deus não for com ele. Ele reconheceu isso. Aí Jesus chega e muda o cenário. E ele diz no verso 3: e respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus mudou de assunto. Enquanto Nicodemos estava na sua exposição introdutória, Jesus muda de assunto e diz: Nicodemo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que me chama a atenção aqui é que Jesus foi enfático. Ele foi enfático. E ele, por 3 vezes, no verso 3 ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso 8, ele diz: importa-vos nascer de novo. Isso é muito sério, o assunto que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque exatamente nesse texto bíblico, Jesus fala acerca do novo nascimento. E esse assunto é de suma importância para nós, porque a igreja não é um lugar de religiosos apenas. Ainda que nós somos religiosos, mas religião apenas não salva. Não tem poder salvífico. Placa denominacional não tem poder salvífico. Tem gente que se apega à placa da igreja. Ah, não, eu estou aqui nessa cidade, mas aqui não tem a minha igreja, a igreja que então eu vou ficar em casa. Pare com isso, irmão. Placa denominacional não salva. Se placa de igreja salvasse, nem ficaria para o lado de fora, tomando sol e chuva. A gente colocaria no altar, no lugar estratégico. Opa, isso aqui tem poder salvífico. Não, placa de igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É Jesus quem salva. Placa denominacional não salva, não tem poder salvífico. Então o que me chama a atenção, tem gente que pensa que nascer da água é ser batizado nas águas. Porque Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem muita gente que pensa que nascer da água é ser batizado nas águas. Não é. Não, pastor. Exatamente não. Por quê? Porque, meus irmãos, tem muita gente que foi batizada nas águas, mas ainda, Rose, não nasceu de novo. Tem muita gente que são batizadas com o Espírito Santo, ou foram batizadas com o Espírito Santo, e falam em línguas estranhas. E como são estranhas? Mas olha para cá, mas ainda não nasceram de novo. Nada disso evidencia a salvação. O falar em línguas estranhas, ou até mesmo a pessoa ir ao tanque batismal, mas não houve
mudança por dentro. Porque novo nascimento aqui é uma mudança por dentro. E essa mudança é pessoal. Muitas vezes você quer que Deus mude o teu marido, mas você ainda não mudou. Muitas vezes você quer que Deus mude a tua filha. Ah, Deus tem que salvar a minha filha, Deus tem que mudar a minha filha. Mas eu pergunto, você já mudou? Já experimentou esse novo nascimento? Porque antes de você querer limpar uma pessoa, primeiramente você precisa estar limpa. As mãos que desejam limpar alguém, primeiramente precisam estar limpas. É muito sério o que Jesus fala aqui. Água batismal, água do batismo não salva. Pelo contrário, a pessoa entra um pecador enxuto e sai da água um pecador molhado. Simplesmente isso. Mas tem que haver uma mudança radical dentro de nós. Tem que haver uma mudança. Até porque Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. E quando Jesus fala nascer da água aí, Jesus está falando acerca do quê? Nascer pela palavra de Deus. Porque lá em João, capítulo 15 e o verso 3, Jesus disse, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus aí, ela nos limpa, ela nos lava, é a água limpa. E esse novo nascimento, quando Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, água aí tipifica a palavra. Gente, não adianta, as pessoas entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho entrou em você, houve uma mudança, houve uma alteração, ou apenas uma simples reforma? Ah, hoje eu estou quase crente. Estou indo lá na igreja, estou quase cristão. Quanto tempo? Ah, estou um ano lá na igreja. Oh, irmão, não tem esse negócio. Ou é crente ou não é crente. Ou Jesus mudou a sua vida, ou Jesus ainda não mudou a sua vida. E às vezes você vê pessoa que fica 2, 3, 4 anos na igreja e você não vê mudança. Por quê? Porque não deixou a palavra de Deus limpa. Porque a palavra de Deus limpa. Jesus disse, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós encontramos o apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 25 e 26, ele diz, ó, Paulo dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lavados pela palavra. Mas que palavra é essa, pastor? Palavra de Deus. Segundo o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que segundo a vontade de Deus e de Cristo, Ele gerou em nós, pela palavra da verdade. Ó, segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Numa outra tradução da Bíblia, Ele nos
nos fez nascer de novo. Nos gerou, Ele fez a gente nascer de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, Ele nos gerou novamente pela palavra. Tem mais. Olha o que Pedro diz na sua primeira epístola, 1 a Pedro 1 e o versículo 23. Olha aqui que diz: sendo de novo gerado. Ou seja, numa outra tradução diz, sendo novos nascidos, ou novo nascimento. É o que diz, sendo de novo gerado. Ou seja, sejam de novo renascidos, não de semente corruptível. Ou seja, nascimento materno, nascimento humano, não por semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, quando você lê Jesus dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, irmão, ele estava se referindo nascer da palavra. Interessante que a princípio ele disse que não podia ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver. Depois ele diz, não pode entrar. Primeiro, não pode nem ver o reino de Deus. Em segundo lugar, ele diz, não pode entrar no reino de Deus. É você que escolhe. Às vezes tem pessoa que não consegue nem ver o reino de Deus, mas ele diz, não pode entrar nele. Ou seja, se a pessoa não nascer de novo, não pode entrar no céu. Entrar no reino de Deus significa entrar no céu. E às vezes hoje é comum alguém famoso morre e as pessoas colocam lá, vá com Deus. Então, uma maneira, de vá com Deus. Essa pessoa já está descansando com Deus. Será, irmão? Porque olha para cá, se não serviu Deus aqui na terra, se não andou com Deus aqui, como Enoque andou, se não nasceu de novo da água e do Espírito, ou seja, se não passou pelo processo do novo nascimento, não está com Deus. Pode até ser religioso. De repente, a gente faz um culto fúnebre e afirma, essa pessoa já está com Deus. Mas será que andou com Deus piamente, em verdade, em verdadeira santidade? Eu não estou dizendo que a pessoa não é propícia a dar um tropeção, a não ter as suas falhas. É propícia, todos nós falhamos em muitas coisas. Mas a Bíblia diz que 7 vezes tropeçará o justo e se levantará. Agora o ímpio cai e fica prostrado. Jesus estava dando aqui um dos assuntos mais importantes para toda a humanidade. Necessário vos é nascer de novo. Sem o homem passar pelo processo do novo nascimento, não tem salvação, não tem redenção, não tem eternidade com Cristo. Necessário vos é nascer de novo. Primeiramente nascer pela palavra e depois nascer do Espírito. O que é, pastor Astão, nascer do Espírito? Nascer do Espírito, irmão, é ter o Espírito Santo em sua vida, gerando uma perfeita mudança. As pessoas lá fora, não é aqui dentro, porque você vê que dentro da igreja todo mundo é crente, né? Até a Anitta é crente.
Que é filha de crente, tá vendo? Até a Anitta diz uns tempos que era crente e diz que cria mais do que. Mas, irmão, na igreja todo mundo é crente, mas é lá fora que nós somos avaliados. Por isso está escrito lá em Malaquias 3:18: e vereis outra vez a diferença entre o justo, entre aquele que diz que é e aquele que diz que não é e diz que é, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. E essa diferença não é mostrada na igreja, essa diferença é mostrada lá fora. Nosso comportamento, as nossas atitudes. Aonde você estiver, as pessoas vão olhar em você e vai dizer: rapaz, essa pessoa é diferente. Você quer ver você crescer numa empresa? Comece a chegar no horário certo. Todo mundo está fazendo cera lá no trabalho, querendo enrolar. Começa a trabalhar certinho. Daqui a pouco os olhos do chefe vai olhando para você, vai dizer: rapaz, essa pessoa é diferente. Eu estou sabendo que ela é evangélica, é cristã, mas ela é diferente, porque tem muitos cristãos nó cego por aí. Tem ou não tem? Que está cheio de cristão nó cego. E aí começa a investir em você, pelo seu comportamento. Daqui a pouco, você que começou a lavar o banheiro daquela empresa, começou nos serviços gerais lá, de repente já está crescendo. Eu conheci um que entrou lavando banheiro na usina açucareira Guarani, depois se tornou chefe de uma grande seção daquela empresa. Chegou a ser o meu chefe. Eu era operador de caldeiras e ele era o chefe. Mas ele começou na empresa limpando banheiro. Testemunho, nosso testemunho ocular fala muito mais alto do que a nossa própria palavra. Então, o que é nascer do Espírito? É você ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Olha o que Jesus disse em João, capítulo de número 15, 16, versos 8 ao 11. 16, 8 ao 11. João 16, 8 ao 11. E quando ele vier, ele quem? Está no contexto, o Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado porque não crerem ou não creem em mim. 10. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Mas veja a fala de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 20 ao 24. Efésios 4, 20 ao 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vem falando do novo nascimento. Quer ver? Verso 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado. Quando você passa pelo processo do novo nascimento, você é ensinado. Você sabe o que é pecado. Você sabe o que significa pecado e o que não é pecado. Por isso, irmão, Jesus estava ensinando aqui Nicodemos. Jesus não estava pregando. O seu maior sermão, ele pregou para um homem, Nicodemos. O seu maior sermão, João 3,16. Ele pregou para um só homem. E aí está escrito, vocês foram ensinados como está a verdade em Jesus. Agora quer ver os outros dois versículos?
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Por isso que Paulo diz que aquele que está em Cristo não é velho homem, nova criatura é. As coisas velhas, tem gente que diz que veio para o Evangelho, mas você não vê mudança. Irmão, me permita a franqueza. Se você está na igreja já há um tempo, e até hoje, a sua vida é a mesma, a coisa não muda, é porque você não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Tem que se entregar totalmente. Não adianta você querer a mudança para o teu esposo e você não mudar primeiro. Não adianta você querer a mudança para o teu filho, para a tua filha, se você não tem um perfil de um verdadeiro cristão. Você não pode querer uma coisa para os outros que você mesmo não a tem. Primeiro você precisa experimentar a salvação. E é o que Paulo está dizendo aí, ó, que vos despojeis. Despojar é você, tirar a roupa velha e colocar uma nova vestimenta. Agora você é uma nova criatura. Eu me lembro de um certo homem, escute bem isso, que aceitou Jesus como seu Salvador, lá na cidade de Baguaçu, cidadezinha interiorana. E ele vivia todos os dias, no crepúsculo da tarde, a gente via esse homem bêbado, caído na sarjeta, na calçada. E ele tinha um cachorrinho, e ele vomitava, e o próprio cãozinho vinha lamber o seu vômito. Terrível aquilo. Morava bem próximo à igreja. E a gente olhava para aquele homem, e de repente a esposa dele vinha ajudá-lo, e ele tinha dificuldade até de caminhar. Fechava o bar e ele ficava, tinha assim uma cobertura de telha de brasilite, aqueles bares antigos, sabe? E ele ficava ali horas e horas. Aí a esposa procurando ele e tal, aí ia buscar ele todas as noites, bêbado. Olha para cá. Um certo dia esse homem aceitou Jesus como Salvador. Aceitou Jesus como Salvador e ficou firme. De repente pegamos uma gravata, uma camisa, um paletó e damos para ele. E ele começou a frequentar assiduamente os cultos. De repente os seus amigos nos bares e naquele barzinho onde ele costumava ir, diziam: mas não é o José? Alguém olhava e dizia: parece com ele. Outro dizia: mas o que aconteceu com ele? Logo soava uma voz dizendo: não, agora ele está indo na igreja dos crentes. Ó, como é que está mudando a vida dele. Ele, os filhos com a esposa, todas as noites de culto na Assembleia de Deus, ouvindo a palavra de Deus. A vida mudou radicalmente. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, porque tem gente, irmão, que vem para a igreja, mas ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, aí não tem mudança. Tem que despojar o velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Aí diz o verso 23: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. É um novo homem, é uma nova mulher. As coisas velhas já passaram. Aí o verso 24 diz assim: e vos revistais. Ou seja, o que é revestir? É colocar uma veste em cima da outra. E revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Aí está o novo nascimento, nascido pelo Espírito, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, voltando aqui,
em João capítulo 3, para a gente fechar. Ó, quando Jesus disse para Nicodemos, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Jesus estava dizendo, você pode... Ele pensou que quando Jesus disse, ó, você tem que nascer de novo. Ele diz, como pode ser isso? No verso 4, ele diz, eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Como é que pode ser isso? Será que eu posso novamente entrar no ventre materno e ficar lá um determinado tempo e aí renascer novamente? Não era isso que Jesus estava falando. Aí ele responde no verso 6, ó, o que é nascido da carne é carne. Pode ir 10 vezes lá no ventre da mãe, vai nascer carne, vai nascer pecador, não vai ter mudança. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele diz, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quem é nascido do Espírito é semelhante ao vento. Você ouve o vento, mas você não vê o vento. Você vê o resultado. Às vezes o vento vem quebrando as penhas, vem derrubando tudo. Você vê o resultado do vento, mas você não vê o vento. Assim é todo aquele. Ninguém sabe qual é a direção que o vento vai tomar. Ninguém sabe. Vento faz a curva. Eu aprendi isso. Vento faz a curva. O vento faz a curva e você não sabe aonde será. Então Jesus diz, ó, aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento. Ninguém sabe nem da onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí no verso 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Mas não era mestre de teologia, o doutor Nicodemos? Aí Jesus disse, verso 10, e respondeu Jesus e disse-lhe, tu és mestre em Israel e você não sabe? Na verdade vos digo, que nós falamos ou dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e aceitais e não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, Jesus diz, eu vim do Pai, dele me testifico, e eu estou falando para vocês verdades espirituais, e vocês não acreditam. Se vos falei de coisas terrestres, coisas materiais, vocês não creem. Como crereis se vos falar das celestiais? Aí ele diz no verso 3, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem que desceu do céu? Jesus. E ele diz, o Filho do homem que está no céu. Que coisa estranha, ele estava na terra, aí ele diz, ó, o Filho do homem que está no céu. Por que está no céu? Porque Jesus era Deus, e ele estava com Deus. Aí no verso 14, como Moisés levantou a serpente. Você lembra desse episódio? O povo desobedeceu lá no deserto, aí as víboras começou a morder, picar, e começou a matar israelita. Aí o povo, junto com Arão, e chega, Moisés, o povo está morrendo, o que nós vamos fazer? Moisés clamou ao Senhor, Deus respondeu, ó, manda o povo trazer ouro, joias, correntes, e faz uma serpente de ouro, e levanta, coloca numa haste, e levanta no deserto. Sabe para quê? Para que todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Por que, irmão, a serpente? Como é que o homem caiu lá no Éden?
Foi através da serpente. Você sabe como combate a picada da serpente? Com o próprio veneno da serpente. Aleluia. Ou seja, foi a serpente lá, Satanás, que derrubou o homem. Então como é que combate a picada da serpente? Com o próprio veneno da serpente. Aí Jesus diz, assim, todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Aí ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Isso me chama a atenção. Não diz que aqui mundo não significa o mundo e a sua plenitude. Aqui fala dos homens, dos seres humanos. Deus amou você de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer em seu lugar. Olha para cá, Jesus fez por nós o que ninguém faria. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda somos. E aí o verso 17, que coisa tremenda. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, olha aí, o que vai acontecer? Crê, mas de coração, não é da boca para fora. Porque tem gente que vem para a igreja, aceita Jesus como Salvador, fica um mês e desaparece. Ou tem uns que passam até pelo batismo, até se batizam, mas depois somem da igreja. Não, quem crê nele não é condenado. Não diz quem creu nele, é quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram e continuam amando. Aí eu não posso ir na igreja, eu não posso tomar essa decisão agora. Quem sabe depois que eu ficar bem velhinho, bem velhinha, depois que eu me aposentar, quem sabe aí eu me decido servir a Deus. Está pensando que Deus quer o seu bagaço? Ele te aceitará na velhice, mas Ele quer a tua juventude hoje. Ele te aceitará na sua velhice, mas Ele quer o teu vigor hoje. Então, os homens amaram e continuam amando mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E aí, fechando as cortinas, porque todo aquele que faz o mal, o que ele acontece? O que ele faz? Aborrece a luz e não vem para a luz. Por quê? Porque ele sabe que, a luz tudo condena. Se eu apagar a luz aqui é tudo escuro, mas se a gente acender, a gente está vendo tudo aqui. Então, porque tem muita gente que aborrece a luz e não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque quem pratica a verdade, disse a Bíblia, vem para a luz. Você sabia que tem muita gente lá de fora que ainda vai vir para a igreja? E às vezes gente que se diz conhecer a Deus, cai fora. Não está acontecendo isso? Muita gente que se diz cristão, se fizer uma estatística, um levantamento aqui em Mongaguá, você vai ver o que tem de gente desviada aqui em Mongaguá. Mas tem muita gente
vindo para a igreja e aceitando Jesus como Salvador. Sabe o que Jesus disse? Se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Quem são as pedras? Aqueles que ainda não conhecem a Deus, estão vindo para a igreja e estão se decidindo a Cristo. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Fique em pé.